Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de março, o mês das mulheres, o mês de leituras excelentes que eu fiz apreciando a obra de escritoras sensacionais. Como vocês tinham visto no meu vídeo com as metas de leituras para esse bimestre especial e temático que eu tô fazendo, que eu tava promovendo aqui, tinha só mulher massa nessa lista e eu tô muito feliz de poder falar sobre elas aqui pra vocês. Então teve bastante coisa, mas como eu já tinha explicado lá no outro vídeo, essa é a minha gata e ela gosta de aparecer nos vídeos, ela sobe entre as estantes, então por favor não deem bola pra isso. Então, como eu tava dizendo, a minha proposta era intercalar leituras mais fluidas entre os romances, entre as ficções que eu fosse ler. Isso funcionou bastante bem, por isso que deu essa quantidade de livros, de leituras aqui. Então eu comecei o mês lendo 2 livrinhos que eu pretendia ler um pouco por dia: Quem Tem Medo do Feminismo Negro e As Coisas que Perdemos no Fogo. Esse aqui um livro de artigos da Djamila Ribeiro e esse aqui um livro de contos. Já não me lembro bem a ordem que eu li, mas vamos dizer que eu tenha começado pelo da Djamila, que eu acho que foi sim no dia 1º de março, o primeiro texto que eu li foi do livro dela. E aqui a gente encontra temas que são muito importantes pro feminismo negro, pra gente entender a real necessidade do feminismo negro existir e também para perceber outras questões como o racismo estrutural, que nos faz entender como a mídia funciona de modo excludente e que não há representação das pessoas negras. Mostra também como existe a fetichização do racismo, o que é algo terrível. Fala de muitas questões sobre a branquitude, o quanto ela não tem noção do que faz e o quão pouco ela luta para que o racismo efetivamente acabe, e ao mesmo tempo dá sugestões para ajudar a transformar essa estrutura. Enfim, é um livro bastante rico, embora os artigos aqui tenham sido publicados há bastante tempo já, entre 2014 e 2016, e por isso alguns episódios são bastante datados, mas ainda assim são coisas que a gente precisa dar atenção, são textos que importam e que vale muito a pena conhecer para que a gente possa então se colocar nesse outro lugar, entender como funcionam essas coisas todas que não nos dizem respeito diretamente, mas que dizem respeito a milhares e milhares de pessoas, pra gente pensar como a gente precisa ser, mais do que tudo, antirracista, e por isso eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura. Então, é claro que eu recomendo esse livro aqui. E a outra leitura que eu tava fazendo concomitantemente a essa era então esse livro de contos da Mariana Enríquez, que eu amei de paixão. Em As Coisas que Perdemos no Fogo, a Mariana Enríquez parece que quer explorar toda a sua potencialidade, então ela trabalha aqui num texto muito realista, mas ao mesmo tempo vários elementos de um toque fantástico, de um realismo mágico, sei lá, algumas coisas um tanto sinistras que me fizeram ter medinho de ler à noite. Então eu recomendo que quem for ler esse livro, se já tem um pouco de medo de textos que envolvem elementos sinistros, um pouco de terror, não leia à noite, leia durante o dia, que nem eu comecei a fazer depois, lá pela metade do livro. Mas assim, os temas variam bastante, os contos são muito diversos e em todos eles eu senti que a narrativa vai não crescendo de modo que a gente não tá preparado pro elemento que vai dar o plot na história. A gente tá indo muito bem, lendo muito tranquilamente, despretensiosamente, e do nada acontece algo surreal, algo sinistro, algo muito estranho, algo que deixa a gente nervosa, enfim. Então a gente vai ter bastante da ambientação na Argentina contemporânea, digamos assim. Vai ter casos de violência urbana. Então é um livro bastante diferente de tudo que a gente costuma ler e eu fiquei surpresa com o que eu encontrei aqui, por essa capacidade de tratar do real e tratar do fantástico ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, e de dosar de tal forma que a gente sempre é pega de surpresa, embora a gente saiba que vai ter um pouco de suspense em algumas situações. Eu acho que isso é de uma maestria singular, por isso eu recomendo demais As Coisas que Perdemos no Fogo. Acho que é um baita livro de contos, uma escritora de mão cheia, e só prova que a literatura feita por mulheres é a excepcional de hoje em dia, é o que tem de maior qualidade pra gente ler. Preciso dizer que já se tornou um dos meus livros de contos preferidos? Acho que não, né? Acho que já ficou bastante claro. Depois, porque eu fiquei com medinho das coisas que eu encontrei nas Coisas que Perdemos no Fogo, eu resolvi colocar então a leitura de uma HQ que eu sabia que seria muito leve. Eu não tinha colocado ela nas metas porque eu também sabia que não precisava, porque seria alguma coisa que eu leria muito rápido. Eu tô falando de Nimona, da Noelle Stevenson. É um quadrinho que eu classificaria como jovem adulto, porque ele tem bastante aventura, tem uma protagonista que é a Nimona, que é
é cheia de garra e cheia de atitude e faz muitas coisas loucas e quer saber mais é de ver o circo pegar fogo. E também porque não aprofunda tanto assim as questões que estão por trás do texto. A gente percebe o que está sendo passado ali, mas não tem muita profundidade assim. Então quem for ler, vai ler de coração aberto, vai ler procurando entretenimento, um bom entretenimento, e aí sim é capaz de gostar. Não vai esperando altas questões filosóficas ou alguma coisa mais historiográfica como outros quadrinhos que a gente está acostumado a ver por aí, como Persépolis e Maus. Não, não é isso. Isso aqui é uma história de aventuras de uma menina metamorfa que é a Nimona. Ela tem a capacidade de se transformar em outros seres, animais de todos os tipos, e a princípio ninguém sabe muito bem como isso aconteceu, como ela adquiriu essas habilidades, mas o fato é que ela tem poderes e ela quer ajudar um vilão, um super vilão famoso que se chama Lord Ballister Coração Negro, e ela vai atrás dele, chega lá no local onde ele mora, se esconde, sei lá, e se apresenta como se tivesse sido chamada para trabalhar ali por uma associação, mas na verdade ela foi por conta própria. E aí o Ballister aceita ela e começa a trabalhar e apresentar os projetos dele, e nesse momento ela percebe que ele não é tão vilão assim, e ela fica um pouco decepcionada, mas ela vai conhecendo esse cara e vai se encantando pelas causas que ele tem. E existe aqui também uma instituição que seria governamental, digamos assim, que existe para manter a ordem naquele lugar, naquele reinado, só que eles têm algumas ideias obscuras, e é isso que o vilão tenta combater ao longo da narrativa. Existe também um herói, né, como contraponto a esse vilão, que é o Ouro Pelvis, e o vilão e esse herói têm uma relação um tanto conturbada, eles parecem ter uma amizade, enfim, eles vão tentar combater essa instituição, que na verdade é uma instituição do mal. Então tem muita aventura, muita ação, é divertidinho, o traço não é a melhor coisa do mundo, não é o quadrinho mais bonito que eu já vi, mas enfim, serviu para o que ele se propõe, eu me diverti bastante, então eu recomendo com todas essas características que eu dei. Quem tiver interesse, acho que vale muito a pena conhecer. Daí tava sentindo falta da ficção e fui então para um livro mais fininho, que seria mais rápido de ler, que é o Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, e eu tava bastante afim de conhecer essa história e eu gostei bastante. Não me apaixonei pela escrita da Ana Paula Maia como eu esperava que fosse acontecer, mas tem outros livros dela aí para provar isso, para me fazer gostar, e de qualquer modo é um bom livro da literatura contemporânea brasileira. E aqui a gente vai ter a história então de uma prisão que fica num lugar muito afastado de toda a civilização, quase como se fosse um local de extermínio, assim, porque os presos eram enviados para lá e não se tinha mais notícia do que acontecia lá. É um local bastante abandonado, é quase uma fortaleza, é todo amurado, né, tem muros muito altos, e lá vivem então alguns presos que cometeram alguns crimes bastante pesados, e tem o cara que comanda aquele espaço, que é o Melquíades, tem um ajudante, que é o Taborda, e existem também algumas figuras que se destacam, como o cozinheiro, e também o Bronco Gil, que é um preso muito diferente, porque ele é grandalhão, ele é assustador, mas eles vivem ali, a gente vai acompanhando o dia a dia dessa prisão que tá cada vez pior, não tem mais estrutura, não tem mais incentivo do governo, as coisas não chegam, o ambiente também não é muito propício para plantar coisas para eles se alimentarem, então parece que tudo vai morrendo, tudo tá minguando ali naquele local, e eles estão aguardando a visita de um oficial de justiça que vai lá então dar alguma notícia ou então dar algum encaminhamento para aquele local. Fica então essa expectativa de que a prisão vai fechar ou então de que vão voltar a receber a estrutura que precisam, né? E eles passam o tempo todo esperando essa chegada do oficial. A narrativa então vai nesse crescendo, a gente vai acompanhando às vezes alguns flashbacks em que se apresenta a história do Bronco Gil, porque que ele se tornou essa figura quase mítica que ele é, que ele representa na prisão. Vai acompanhando também o declínio psicológico do Melquíades, que é quem comanda aquela prisão. O cara vai quase que enlouquecendo. E por que que tem tão poucos presos ali dentro? Por que que muitos presos somem? Enfim, tudo isso vai sendo trabalhado. É um livro bastante curtinho, não vou falar muito para não estragar a surpresa de quem for ler. Eu gostei do que ele traz, gostei da proposta e acho que são temas relevantes pra gente pensar nosso sistema carcerário brasileiro, pensar também outras questões estruturais de extermínio de pessoas, enfim, recomendo a leitura.
é um texto bastante realista, bastante cru e que vale a pena conferir. E aí saí dessa leitura pesada e peguei uma leitura que eu sabia que também seria bastante fluida, pra dar aquela intercalada, porque eu não sou obrigada a passar por ressaca literária, não é mesmo? E aí eu peguei Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes, e eu adorei conhecer essas mulheres dessa forma. E em termos estruturais, em termos de narrativa, os cordéis não me chamaram tanta atenção assim pela sua qualidade de cordel, mas as histórias que tem aqui compensam bastante. E eu acho que isso é válido para trabalhar em escolas. Professores que me assistem, ou se vocês conhecem alguns professores de ensino médio, por exemplo, vale a pena dizer que esse livro pode incentivar muita gente, pode ser trabalhado em sala de aula para fazer com que os alunos conheçam a história das pessoas negras, que tenham acesso a essa ancestralidade, que saibam quem foram os seus heróis, nesse caso as heroínas, porque isso é muito necessário. Representatividade importa sim, e é necessário conhecer a história para também se entender, se localizar no mundo, e acho que vale a pena. Professores, levem para a escola, leiam com os alunos, isso aqui pode ser muito proveitoso, tenho certeza disso. A Jarid Arraes está de parabéns pelo trabalho de pesquisa que fez aqui, por resgatar todas essas mulheres tão importantes pro Brasil. E uma das minhas últimas leituras foi Eu Sou Malala, da Malala Yousafzai, que é essa menina famosa, Prêmio Nobel da Paz, que foi baleada pelo Talibã por lutar pela educação e lutar contra o Talibã, falando como esse regime é autoritário, arbitrário, basicamente ilegal, e como ele vai contra o Corão. Ela passa o tempo todo provando que o Corão não diz as coisas que esses talibãs implementam. O Corão não é excludente, não fala nada contra as mulheres. Então tudo que o Talibã faz, dizendo que é em nome do Corão, não tem sentido algum. É puro fundamentalismo religioso, é pura loucura daquela gente que extrapola, interpreta a seu bel prazer as coisas dos textos sagrados deles e faz o que bem entende a fim de dominar, de suprimir as liberdades individuais, especialmente as das mulheres. Então destroem escolas, fazem de tudo um pouco para que essas mulheres continuem sem liberdade de pensar e assim eles possam dominar mais facilmente. É horrível ter mais uma confirmação de que esse tipo de coisa acontece, dói. Então esse livro foi dolorido para mim, especialmente na metade dele, que é a parte em que vai chegando o momento em que a Malala é baleada, né? Então a coisa tá muito tensa ali na época de 2009, 2010, mas depois, no final, a gente tem um respiro, que é quando a Malala finalmente sai, né, de lá pra ter um tratamento adequado, porque o Paquistão não tem tratamento adequado, e vai pra Inglaterra e lá ela recebe atendimento e continua então lutando pra que as coisas mudem no seu país. E a forma como ela achou pra lutar é fazendo política, participando de reuniões mundiais pela educação, e ela tem feito isso de uma maneira muito bonita e eu fiquei muito contente de conhecer a história dela mais de perto. Espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de conhecer essa moça que já fez tanto pela educação no seu país e pela educação de um modo geral, educação das mulheres, e a gente precisa falar dela. Por fim, mas não menos importante, como sempre desde janeiro, eu li mais alguns capítulos de Mulheres que Correm com os Lobos. Li dessa vez 5 capítulos porque alguns deles eram bem curtinhos e a gente emendou. Então eu li em torno de 140 páginas desse livro e só reitero, eu tô me repetindo aqui a cada vez que eu falo que eu li esse livro, porque cada capítulo é um tiro, cada capítulo dialoga com a gente. Eu não sei como isso acontece, mas parece que isso aqui foi escrito pra mim. Eu tô numa fase de me aprofundar nessas questões da mulher selvagem e tem sido transformador. Prometo que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Não fiz leitura conjunta aqui no YouTube, né? A leitura conjunta tá lá no WhatsApp, mas pretendo falar melhor sobre ele aqui no final, quando eu tiver uma ideia do todo mesmo. Tô quase acabando, quase me despedindo dele e vai ser muito triste não ter mais a companhia dessas lobas aqui, mas a gente fica com o aprendizado e isso é o que vale. Então recomendo de novo, vou recomendar 1000 vezes, leiam Mulheres que Correm com os Lobos. Então é isso, gente, foram essas todas as leituras que eu fiz no mês de março. Eu amei estar acompanhada por todas essas mulheres, espero que vocês tenham se inspirado também ao longo do mês, que tenham lido mais autoras. Comentem aqui embaixo comigo o que vocês leram no mês de março e vamos continuar indicando autoras cada vez mais para que mais mulheres sejam lidas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se já leram alguns desses livros ou outros similares, me deem dicas, comentem o que quiserem, esse espaço é pra vocês. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.